Aleluias. Aleluias. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã, pelas tuas muitas misericórdias. Nós te louvamos pela tua graça, porque ela é melhor do que a vida. Nós te louvamos porque no teu desejo o Senhor anseia nos santificar, limpando nossa mente, nossos afetos e nossa vontade. Muito obrigado pelos meus irmãos que estão aqui, pelas casas que estão representadas. Te apresentamos o dia de hoje, em especial, Senhor, essa palavra que vai ser ouvida nessa manhã. Que o Senhor toque as nossas mentes, os nossos corações, tirando as escamas dos nossos olhos e nos ajudando a ter libertação em Ti. Precisamos de uma visitação Tua e do Teu Espírito. Somos presos em tantas coisas, paralisados em tantas coisas, e não queremos, Senhor, ser tomados nem por incredulidade, nem por desânimo, mas precisamos de uma visitação do Senhor, aprumando os nossos pés, nos ajudando a caminhar contigo. Por isso eu clamo, Senhor, dá-nos não apenas a clareza da Tua palavra, mas dá-nos o vigor para responder a ela. Sabemos que tudo isso vem do Senhor. Por isso, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados e ajuda-nos, Senhor, a compreender e responder ao Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 11. Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós. Então nós começamos a estudar ontem a respeito do funcionamento da alma da gente, e como nós estamos estudando aquele texto de Miqueias, levantai-vos, ide-vos, não é aqui o vosso descanso, nós estamos tentando aplicar isso ao funcionamento da alma. Por que algumas vezes nós não conseguimos caminhar? Nós não encontramos esse descanso pleno. De acordo com Paulo, nessa porção, é uma realidade que ele vivia com os coríntios, os afetos dos coríntios impediam isso. Então eram irmãos que tinham um certo conhecimento das Escrituras, mas aquele conhecimento não atingia a emoção deles. Então nós vimos que a emoção é composta do pensamento, da emoção, que a alma é composta do pensamento, da emoção e da vontade. O pensamento, uma visitação de Deus, ele é esclarecido na nossa mente, mas a alma nossa, ela é mais lenta. A emoção nossa, ela é mais lenta. O afeto nosso é mais lento. Enquanto a emoção pode, num instante, enquanto o pensamento pode, num instante, compreender e entender, nós vamos precisar de algumas semanas para que esta verdade desça até os nossos afetos. Os irmãos estão entendendo? Então, você está lá no teu tempo devocional, de repente o Senhor abre uma porção das Escrituras para você, a tua mente entende aquilo, mas a tua emoção, ela também vai precisar ser santificada. E esta emoção, ela responde de um jeito mais lento. Ela é, digamos assim, mais embaçada, mais enjoada. E dependendo da emoção que você tiver, o Espírito vai levar um período para aplicar isto a você.
Nos períodos de crise, onde nós temos a emoção mais acentuada, quem é a pessoa que a gente estuda para entender as crises emocionais? Elias. O anjo diz para Elias: Elias, come, bebe e dorme, porque o caminho te será sobremodo longo. Ou seja, a emoção demoraria um período maior para responder a verdades que ele já sabia. Por isso que em períodos de crise a gente repete, e repete, e repete, e repete as mesmas verdades. Porque o entendimento já tem aquela clareza, mas a emoção demora para assimilar aquilo. Por isso que Deus, com Elias, leva ele para a caverna e põe ele falando 2 vezes a mesma coisa. Porque a emoção dele acreditava naquilo que ele estava acreditando. Eu estou só, eu estou só, eu estou só. Obadias já havia falado que ele não estava só, mas ele não conseguia ver de outra maneira. Ele só via que ele estava só, porque ele estava sendo dominado pelos afetos dele e não pelo entendimento que já lhe havia sido depositado. Então, a gente vê isso com muita clareza no Salmo 42, não precisam abrir. E no Salmo 42 você vai ver isso repetido no versículo 5 e no versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Perturbação é um sentimento que habita na alma, que habita na emoção, no afeto da pessoa. A pessoa fica inquieta. Inquietação é próprio do sentimento. Vocês estão entendendo? Então é como se a mente estivesse comunicando com a emoção dele. Fica quieto. Sossega. Você não entendeu ainda? Espera nele. Espera nele. Então ali nós só temos 2 alternativas. Ou é o espírito comunicando com a alma toda, ou é o entendimento comunicando com o afeto e dizendo para o afeto como é que ele precisa responder. Então as emoções nossas, elas são mais lentas na resposta. Você pega um povo latino, um povo como nós, que carrega mais na emoção, via de regra, então nós vamos viver com mais dificuldade essa realidade espiritual, a realidade que a mente pode compreender, mas as emoções também precisam ser santificadas pelo Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? Então, baseados nisso, eu quero começar a olhar as emoções que a Bíblia descreve. Eu preciso dizer uma outra coisa para os irmãos. Essa condição de pensamento, emoção e vontade, isso havia também antes da queda. Então nós temos que entender que o funcionamento do ser humano era assim também em Adão, antes da queda. Só que com a queda, o pecado distorceu muito, fosse o pensamento, fosse o afeto, fosse a emoção. O pecado tocou e gerou uma distorção enorme dentro de nós, né? Então, eu vou dizer algo que há discordância em alguns autores. Porém, para mim, o assunto é bem claro e eu vou tentar mostrar isso para os irmãos. Emoção é um sentimento que, se não cuidado, vira pecado. Quais as emoções mais comuns que nós temos? Nesta ordem. O medo. O medo é pecado? Se ele assumir uma proporção, ele vira pecado, porque ele pode virar incredulidade. Aconteceu com os israelitas. Eles olharam os gigantes e diziam que eles não poderiam vencê-los. Eles esqueceram do Deus que abriu o Mar Vermelho. Eles esqueceram da água que foi falada e jorrou abundante água. Eles esqueceram disso daí. Simplesmente olharam os gigantes, é o que o medo faz com a gente. Nós somos como que gafanhotos aos olhos deles.
O medo é terrível para torcer a realidade. Eles nunca conversaram com os gigantes, mas sabiam o que eles pensavam. Porque o medo faz isso, ele torce a realidade. Então o medo, ele é uma emoção. Inclusive, no Novo Testamento, eu já vou falar isso para vocês, tem 3 originais. Um deles significa cautela, prevenção. Por quê? Porque eu tenho que ter medo de atravessar, talvez não em São Lourenço, né? Mas eu tenho que ter medo de atravessar uma rua em Belo Horizonte. Eu tenho que ter medo de atravessar uma rua em Maringá. Eu não posso ter uma atitude que, não, eu vou entrar, vou atravessar, que nada vai me acontecer. Isso não é normal. Então o medo, ele é uma emoção natural que todos nós temos. Que se nós não cuidarmos, ele avança a tal ponto de virar fobia. Phobos, que é um outro original, é onde mais é usado a palavra. Aí ele vai significar assim, arroubo, fuga. Então, as emoções, elas são só emoções. Só que são emoções próprias da queda. Nós temos que lembrar que nós estamos num corpo caído, num mundo caído. Então nós vamos ter uma tendência de ter emoções e ter emoções distorcidas. Ter emoções que, se eu não cuidar, ela avança dentro de mim a tal ponto de me impedir de avançar na carreira cristã, como aconteceu com os coríntios. Os irmãos estão entendendo? Nenhum de nós erra e peca do nada. Em geral é porque não há uma resposta dentro de nós ao Senhor. Isso é óbvio e é compreendido. Porém, essa falta de resposta está onde? Ou na mente, ou no afeto. É ali que o Espírito Santo tenta nos ganhar e não consegue nos ganhar. Nós não permitimos que ele nos ganhe. E aí a gente responde mal a essa ação do Espírito Santo. Então o medo é uma emoção, que se não cuidado vira phobos, vira fobia, vira uma coisa grave. A segunda emoção é a irritação. E a irritação, de novo, é uma emoção que, se não cuidado, vira pecado. Olha o que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Então eu posso ter a emoção da ira sem pecado? Posso, porque a Bíblia está ensinando isso. Os irmãos estão entendendo? Então eu posso ter aquela emoção. Ira é emoção. Irritação está dentro da emoção. Vocês estão entendendo? E é tão interessante, meus queridos, não dá para a gente estudar a implicação disso nesse momento, né? Mas qual é a ordem para nós pais? E vós pais, não irriteis os vossos filhos. E lá em Colossenses vai dizer: não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. 2 emoções: irritação e desânimo. E aí, vocês querem ver o que a ciência descobriu? Querem ver como é que a medicina trata esse assunto? A medicina diz que no adolescente, a principal característica de depressão, desânimo, qual que é? Irritação. Vocês estão entendendo? Filho ficou irritado, ele vai ter chance de deprimir, de desanimar. Tão simples. E Deus, o Espírito Santo de Deus, tomou 2 versículos. O Espírito Santo de Deus, ele é especialista em tomar assuntos complexos e resumir em orientações simples. Pais, não irritem, porque senão eles vão ficar desanimados. Eles podem ficar deprimidos. Vocês estão entendendo? Então, está aqui um segundo caso de uma emoção que é a emoção, que se não cuidado, vira pecado. Nesta ordem, a terceira emoção que a Bíblia vai descrever como a mais importante é a ansiedade. E aí, alguns autores, eles insistem em dizer que a ansiedade é pecado. A ansiedade é pecado. Mas eu defendo o seguinte: a ansiedade é uma emoção natural da queda,
que se não cuidada, vira pecado. Qual é a base bíblica que eu estou dando para você? A Bíblia diz assim: não andeis ansiosos. Você está dirigindo teu carro, você está com um bebezinho atrás, e você bate o carro, tá? E o bebezinho cai num choro. O barulho assustou ele, cai num choro, cai num choro, cai num choro, e você fica taquicárdico. Você está ansioso? Meus queridos, se eu dizer que você está em pecado, eu acho isso muito pesado. Não pode. É muito pesado. A ansiedade é uma emoção própria da queda. Temos corpos caídos, no mundo caído, estamos sujeitos a N situações difíceis. Então, onde que a ansiedade vira pecado? A ansiedade vira pecado quando eu passo a andar, dia após dia, após dia após dia, naquela mesma realidade. Mas você ter momentos em que aquela emoção te domina, no meu entendimento, isso não vai constituir pecado. Isso é próprio de um corpo caído, onde a gente precisa de uma visitação do Espírito Santo de Deus para a gente poder aprender a ter mais tranquilidade e serenidade, né? Ou, usando uma palavra das Escrituras e deste congresso, repouso. Porque o repouso, ele é o oposto da ansiedade. Então a gente vai aprendendo a repousar no Senhor na grande maioria das situações. Os irmãos estão entendendo? Então as emoções, elas são emoções que, se não cuidadas, viram pecados. Qual é a primeira emoção que a Bíblia descreve? Medo. A segunda emoção que a Bíblia descreve? Irritação. A primeira é encontrada em Adão. A segunda é encontrada no filho dele, em Caim. Ele se irou, o Senhor desce até ele e diz: por que andas descaído o teu semblante? E por que você está irado? Se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Mas se você proceder mal, eis que o pecado jaz à tua porta. O pecado jaz à tua porta e a ti cumpre dominá-lo, né? Então, as duas primeiras emoções é medo e irritação. Aí você quer ver a beleza da palavra? Meus irmãos, quantos anos isso está escrito? Aí nós temos a neurociência hoje, que é uma coisa que todos nós estamos ouvindo por aí, e ela só é interessante para a gente procurar a confirmação das Escrituras. Nós não dependemos dela para ter a confirmação das Escrituras, porque nós temos fé nas Escrituras. Mas é muito bom quando a gente vê a ciência compreendendo e levando para o ser humano os princípios das Escrituras. Sabe quais são as duas emoções mais estudadas pela neurociência? Medo e irritação. Eles estão tentando entender como é que isso processa no cérebro. Mal sabem eles que isso são emoções da queda, acentuadas na queda, que isso é do funcionamento do ser humano. Então, assim, a Bíblia, ela é maravilhosa. Ela comunica aos nossos corações com uma exatidão enorme. Então, nós temos no Novo Testamento 3 palavras para descrever medo. A primeira é phobos, que significa arroubo, susto. Você tem isso às vezes numa pequena situação da vida. Você tem isso às vezes numa crise, em que você fica com aquele medo semanas, dias, semanas ou às vezes meses, com aquele susto, com aquele arroubo, né? Pode significar fuga, medo, terror, um medo relevante. No medo você acha que alguma coisa pode acontecer. Na fobia, você tem certeza que aquilo está acontecendo. Alguém aqui já teve crise de pânico? Levanta a mão, por favor. Então, essas pessoas entendem bem o que eu estou falando. Porque na fobia,
você tem certeza. Você tem certeza que você está sendo enterrado vivo. Né? Você acredita naquilo lá. Então, a Bíblia descreve isso, phobos. A segunda palavra é deilia, que aí é complicado e perigoso. Por quê? Porque significa covardia, timidez. Foi o que os israelitas tiveram para entrar em Canaã. No primeiro momento, e o Senhor não permitiu que eles tivessem. É o que Paulo, de forma muito gentil, como um bom pai, fala ao seu filho: Timóteo, você não seja covarde. Eu peço que você renove o dom que foi depositado em ti. Porque você recebeu isso da parte de Deus. Então, nessa unção que você recebeu, essa unção não tem covardia nela. Este medo, deilia, leva a gente à incredulidade. Porque a gente não obedece. A gente simplesmente não obedece. Vocês estão entendendo? E aí é complicado. E o último é eulabeia, que significa cautela, prudência, precaução. Ou seja, como eu falei para vocês, o medo, ele tem um aspecto bom, né? Pensa comigo, eu vou dar um exemplo fora da realidade das Escrituras. Por que os governos pesquisam doença? Prevenção. Por que antigamente, hoje a gente tem uma fartura maior, mas antigamente os governos faziam estoques reguladores? Porque se faltar arroz, feijão e coisa básica, a revolta social é claríssima. Vocês estão entendendo? Então eles mantinham um estoque regulador para não terem problema com política. Então é uma precaução que a gente faz. Alguns de nós aqui somos muito precavidos. Alguns de nós aqui ficam imaginando a tragédia para arrumar a solução antes. Quem aqui faz isso, levanta a mão. Olha lá. Vocês estão entendendo? Aí eu pergunto para você: quanta coisa você imagina que não vai acontecer? Sabia que a ciência procurou estudar isso? Sabe qual é a conclusão dela? Cerca de 73% do que nós imaginamos não vai acontecer. Aí nós temos um povo de Deus, com a palavra de Deus, com o Deus da provisão, com o irmão mais velho que nos abriu todo o caminho, que a gente pode olhar para ele e seguir nos passos dele. A gente tem o Espírito Santo que nos toma pela mão e nos conduz o tempo todo, mas a gente fica imaginando coisas que não vão acontecer. Tudo por quê? Medo ou impedimento. E alguns de nós fazemos isso cheio de razão, achando que não, é melhor assim, porque aí não vai dar menos problema. Meus queridos, o Senhor diz que nós vamos ter problema no dia de amanhã. Mas Ele fez uma promessa linda e maravilhosa. Você sabia que você vai ter problema essa semana que vai entrar? Ou que está entrando? Você sabia que você vai ter problema ano que vem? Você sabia disso? Mas o Senhor fez uma promessa linda e maravilhosa. O que Ele prometeu? Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então, quando você tiver problema, Ele vai trazer a solução. Mas Ele vai trazer quando? Amanhã. Ele não vai trazer hoje. E a gente quer garantir tudo hoje. Fazemos isso por medo. Ocupamos a nossa mente indevidamente, sobrecarregamos a nossa mente indevidamente, e aí não conseguimos ouvir o Senhor. Os mais jovens vão entender o que eu vou falar. Eu não entendo disso. O HD fica cheio. E aí o resto do corpo fica lento. É assim que acontece nos computadores, né? Você enche o HD de informação e aí o computador fica lento. Nós enchemos nossa cabeça
de preocupações, de medo, de ansiedades, de irritação, de frustração, e aí não conseguimos caminhar na vida cristã. Por quê? Porque estamos cheios na nossa mente. Meus queridos, nossa mente tem que carregar o que é necessário. Isso é tão impressionante que até o devocional nosso não é para ser feito em demasia. É para você comer a porção do dia. Porque o Senhor quer fazer um depósito e quer que a gente viva aquele depósito. Vocês estão entendendo? Então é muito simples. Então vamos dar uma olhadinha no medo. Onde que o medo entrou? O medo entrou em Adão. Então, vamos abrir. Abram lá, Gênesis capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Até aqui. Então o medo entrou. Porém, o que nós estamos estudando? Que toda emoção deriva de um pensamento. Eu penso, então eu sinto. Então o que nós precisamos achar aqui? Qual foi o pensamento para ter produzido esta emoção em Adão? É isso que nós temos que procurar. Por quê? Porque o pensamento produz as nossas emoções. Então, ele havia estado com o Senhor plantou 2 árvores diferenciadas em todo o jardim, plantou a árvore da vida, que tipifica Cristo, e plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal. E disse que eles não podiam comer de todas as árvores, mas não podiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, os 2 desobedecem, Adão e Eva. De acordo com Timóteo, Eva enganada, mas Adão consciente. É tudo pecado. É tudo pecado. Você lembra quando o salmista diz: perdoa-me das faltas que me são ocultas? Falta oculta, falta por engano, é falta do mesmo jeito, é pecado do mesmo jeito. A mulher estava enganada. Vocês lembram que um dos pecados que é descrito é o pecado da ignorância? Não é porque eu sou ignorante quanto àquele fato que o que eu estou fazendo não constitui ainda pecado. Então, Eva foi enganada, Adão sabia exatamente o que estava fazendo, ele vai lá, toma do fruto e colhe. Só que as Escrituras nos ensinam que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. O que aconteceu naquele momento? Adão perdeu o Criador dele. Ele deixa de ter comunhão, porque é isso que o pecado faz conosco. O Senhor vinha todo dia, na viração do dia, ter comunhão com ele. E ele ali para com isso. Então ele perde a presença de Deus. Guarde isso. Qual é o pensamento que produz o medo? O pensamento da solidão. Você se viu sozinho, você tem medo. Você se viu sozinho, você tem medo.
Vocês estão entendendo? Por isso que você pode pegar um bebezinho e pôr ele no berço, 3 meses. Aquela coisinha linda, aquele dedinho maravilhoso, aquele cheirinho agradável depois do banhozinho dele. Você pode pegar um bebê desse, no teu colo ele está dormindo, você põe no berço e ele começa a chorar. E aí você pega ele de volta, ele para. Isso pode ser birra aos 3 meses? Pode até ser. Digamos que essa criança vai confirmar ao longo dos anos que tem um pouco de sensibilidade na emoção. Ela pode estar querendo a mãe para ter mais segurança? Pode. Porque entenda, meu querido, que nós fomos criados para ter uma eterna comunhão com o Criador. Nós nascemos com a necessidade de pertencermos a Deus. O ser humano nasce nessa condição. Ele é criado nessa condição. Ele foi criado para Deus. O problema é que nós nascemos em pecado. Então nós nascemos desprovidos desta presença do Pai. Então toda vez que esta ausência do Pai for sentida de um jeito maior, você vai ter medo. Então o medo deriva de onde? Do pensamento da solidão. Quando você não se vê pertencendo a Deus, a primeira emoção que você vai ter é a emoção do medo. Os irmãos estão entendendo? Daqui, meus irmãos, a gente conclui uma coisa simples e que precisa ser estudada. Nós precisamos estudar a paternidade e a nossa filiação. Porque isto é o que traz descanso para as nossas almas. Vocês vão se lembrar, não abram, vocês vão se lembrar de João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta? A verdade. Porém, 4 versículos abaixo, no versículo 36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus queridos, por que aprove ao Espírito Santo de Deus colocar o Filho? Por que ele não colocou Jesus? Por que ele não colocou o Cristo? Por que ele não colocou o nosso Senhor Jesus Cristo, como ele fez no final de João? Por que ele colocou o Filho? Porque ele está comunicando para nós uma verdade muito simples. Nós somos libertos completamente quando você se vê na condição de filho. Ali é que está a tua plena libertação. Então, quando o medo entra, quando esta emoção é produzida, é porque o pensamento está se vendo só. E aí tem uma coisa maravilhosa nas Escrituras, que eu falei de uma maneira já para os irmãos algumas vezes, mas eu vou apresentar essa mesma verdade de uma outra maneira. É tão interessante, meus irmãos, de tudo aquilo que Deus é, da graça dele, da misericórdia dele, da longanimidade dele, do juízo dele, do amor dele, de tudo aquilo que ele é, eu tenho a impressão que tudo começa numa expressão de Deus. Geralmente a gente tende a dizer assim: porque Deus é amor. Eu vou te colocar de uma outra maneira. Do meu ponto de vista, o que inicia o agir de Deus para nós é que o nosso Deus é cheio de graça. Sabe o que significa a palavra graça? No Velho e no Novo Testamento? Aceitação. Favor. Nós somos completamente aceitos. Por isso nós não poderíamos nos ver sozinhos nunca. Por que a gente se vê sozinho? Porque nós desconhecemos o que é a graça de Deus. Não é à toa que o livro de João vai descrever no primeiro capítulo 3 vezes que o Verbo veio a nós cheio de graça. E ele veio a nós com graça sobre
graça. E Ele veio a nós trazendo a graça e a verdade. Oh, meus queridos, Jesus é pleno de aceitação por nós. Mas como esta questão é enroscada dentro de nós, nós não nos sentimos bem aceitos, por isso que o nosso coração é tomado por medo constantemente. Então, qual é o pensamento que produz o medo? O pensamento da solidão, o pensamento da falta de graça. Quando que você sente medo? Quando você está se vendo sozinho naquela situação. Como é que o Espírito Santo me visitou e me curou do meu medo? Ele não virou para mim, como a gente tende a fazer com os nossos, dizendo assim: isso não vai te acontecer. Imagina, César, você vai ser enterrado vivo. Para com isso. Como é que o Espírito Santo me curou? Ele me curou dizendo o seguinte: ainda que aconteça, eu sou contigo. Eu vou estar com você lá dentro. 1,5 metro abaixo da terra, eu vou estar com você. E ele me colocou a imagem, porque eu tinha uma imagem, eu desesperado tentando sair do caixão. E aí ele me colocou uma outra imagem, eu sepultado em profundo descanso, porque a presença dele está ali. Vocês se lembram dele falando com Moisés? Moisés, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Meus queridos, quando temos descanso, respondemos ao Espírito. Mas quando agitamos, o que os nossos olhos e os nossos ouvidos estão ocupados é com a agitação. Então, quando uma pessoa é tomada por medo, o Espírito Santo vai visitá-la, dizendo e ensinando para ele que a presença dele naquela situação vai fazer o medo dissipar. Então, o Espírito precisa nos dar convicção e intimidade da plena aceitação dele por nós. Os irmãos estão entendendo? Deixa-me mostrar para os irmãos alguns versículos a respeito disso. Abram em Gênesis 15:1. Abraão tinha acabado de voltar de uma guerra. Ele pegou os servos dele, montou um pequeno exército e foi contra aquelas nações que haviam levado Ló cativo. Ele vai lá e resgata Ló. E aí Melquisedeque vem até ele, Abraão dá o dízimo de tudo que lhe pertence. Então o texto aí é sabido de todos nós, certo? Porém, olha o que o versículo diz. Depois destes acontecimentos, meus queridos, quais acontecimentos? Da guerra. Dá para passar por uma guerra e não ter medo? O medo seria uma reação normal diante da guerra. Vocês entendem? O medo seria uma reação normal diante de uma realidade de guerra. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Meus queridos, você usa um escudo onde? Eu sou. Não temas, porque eu sou com você. Só que aqui, eu sou o teu escudo. Deus diz o quê? Eu te protejo. Ele possivelmente podia estar tomado por algum pensamento de guerra, porque o Senhor usa uma realidade singular. Diz para ele: sou eu o teu escudo, sou eu a tua proteção, sou eu aquele que te guarda. Então o Senhor faz o que para ajudar Abraão a lidar com aquele medo? O Senhor veio e falou: não temas. Por que o Senhor falou isso? O Senhor falou isso porque ele estava com algum medo. Não temas, porque eu sou o teu escudo. Eu sou a tua presença.
eu estou com você. Então o desafio nosso é ajudar a nossa mente, mediante a ação do Espírito Santo, é ajudar a nossa mente a ter uma clara compreensão da presença de Deus nas nossas vidas. Porque esta presença leva a gente a olhar o inimigo e não temer. Deus não virou para ele e falou assim: ô Abraão, para de temer. Você não vai ter inimigo nenhum mais na vida. Porque uma coisa que nós vamos ter nessa vida é problemas e inimigos. Mas ele disse que ele era o escudo dele. Vejam em 26, 24, agora com Isaac. Isaac foi para a terra dos filisteus. Ele também traz aquela mentira que o pai dele tinha trazido e diz que Rebeca era irmã dele. E aí ele, como é um homem próspero, os inimigos, os filisteus, vão entulhando os poços dele. Então ele começa a ter assim como o pai, ele começa a enfrentar um problema de inimizade, de problema. E então, no versículo 24 diz assim: na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou. Gente, o que o Espírito Santo está fazendo? Está ensinando que Deus está conosco. Porque o que dissipa o medo? A presença de Deus. O que dissipa o medo é a presença de Deus. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Uma das doutrinas essenciais que nós precisamos estudar é a justiça. Porque a palavra justiça significa a execução de uma sentença. É a obra de Cristo na cruz. Porém, o resultado da justiça é que nós fomos plenamente aceitos. Justificados, pois, mediante a fé, temos... Porque você compreende que você foi plenamente aceito. Que você agora pertence a alguém, que ninguém põe a mão em você. Então esta justificação, ela é de um resultado impressionante para a alma da gente. A alma compreende não apenas aqui que eu estou nele, mas o afeto entende que não há nada que vai ser feito, nada que vai ser feito contra mim, que afete esta relação que eu tenho com o Pai. Então, digamos assim, este ensino das Escrituras, da justiça de Deus, precisaria ser estudado por nós, para nós termos uma alma descansada nele. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eu vou entender que eu estou plenamente aceito e guardado, que Ele me chamou, e que a minha segurança não está nas coisas, está nele. Quanto mais esse ensino vai avançando em nós, mais descanso nós vamos tendo. O que mais? Vejam Êxodo 33, 14. Abra lá, por favor. Já citei aqui para os irmãos. Moisés desce do monte. O povo tinha feito o bezerro de ouro. O irmão dele, que era uma das pessoas mais próximas dele, com certeza, o irmão dele diz que o povo levou ele a fazer aquilo. Ele não assumiu responsabilidade nenhuma diante daquilo. Então ele se justifica daquela forma. Moisés tem que pôr ordem em toda o arraial. E obviamente que Moisés recebe o impacto de tudo aquilo. E ele tem um desespero e ele diz: Senhor, eu não vou partir daqui não, se a tua presença não for comigo. Aí no versículo 14
no versículo 13: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho, para que eu te conheça e ache... Interessante, né? Graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Eu te darei descanso. Então o que a gente faz? A gente traz presença. Olha que coisa interessante. Uma criança tem um medo de qualquer coisa que seja. Criança pode ter medo de ladrão, criança pode ter medo de assalto, é tudo coisa normal da vida. Todos nós aqui, muitos de nós aqui, tivemos alguns desses medos que eu estou citando. Nós podemos ter medo de doença, de morte, de coisas espirituais. Nós podemos ter medo de demônios, qualquer coisa desse tipo. Isso são coisas normais da gente ter medo, da criança ter medo. A criança tem um medo. O que ela faz para resolver o medo? À noite, deita na cama dos pais. Por que ela está fazendo isso? Porque o que tira o medo? Presença. A própria natureza está nos ensinando isso. O que tira o medo da gente é a presença. E aqui eu vou dar uma palavra de exortação. Porque em 1 João vai nos dizer que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Meus queridos, amor provém de onde? Do Pai, do Filho ou do Espírito? Nós temos que fazer uma separação. Cada um tem um papel. Nós sabemos que os três são um. Nós sabemos que os três são ricos de amor. Tudo bem. Mas a Bíblia nos diz que Deus é amor. Então o amor provém de onde? Do Pai. Quando os nossos filhos têm medo, o que é extremamente necessário? A presença do Pai. Minhas irmãs, cada um tem o seu papel. Cada um tem o seu papel e o seu valor. Vocês são especialistas, as irmãs, em pôr o filho no colo e garimpar ele. E daí, querido? Como é que você está? E aí vocês vão conversando e eles vão entregando tudo, né? Nós homens não damos conta de fazer isso. A gente vira e diz: está tudo bem? Qualquer coisa você... Quando a gente diz isso, né? Qualquer coisa você me procura, né? A gente só vira e diz: e daí? Tá bom, então toca. A mãe não, mãe cheira, mãe vai lá, mãe conversa, mãe olha o olhinho, tá triste, tá irritado, tá desse jeito, tá daquele jeito. Porém, eu vou dizer uma coisa para vocês. A mãe vai tentar tirar o medo do filho e vai tentar de um jeito, de dois jeitos, de três jeitos, de quatro jeitos. Ela vai fazer N tentativas. O homem chega, segura a mão, o pai chega, segura a mão. A presença do pai é uma coisa maravilhosa, porque pai põe limite, pai traz presença. Tanto o homem quanto a mulher representam Deus dentro do casamento, Deus Pai, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas, meus queridos, nas funções do Pai, nós homens representamos de um jeito mais intenso. Então a presença precisaria ser tirada com o Pai. Por isso que Satanás é louco para te ocupar. Porque quanto mais ele te ocupar, menos presença tem. Menos estabilidade sua casa
Tem. Vocês estão entendendo, irmãos? Então a gente precisa entender que a nossa presença vai aliviar os nossos, tá? Eu já vou voltar a esse texto de 1 João. Deixe-me abram em Isaías. Isaías é um livro maravilhoso sobre medo. Abram em Isaías 41. Versículo 8. Olha o que o Senhor vai dizer. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Meus queridos, olha quantas vezes é repetido: servo meu, meu amigo, quem tomei, a quem disse, meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Alguns de nós são tão complicados que não basta dizer eu te escolhi. Tem que dizer também, eu não te rejeito. Porque alguns de nós se sentem rejeitados com nada. Você se sente excluído, afastado, não amado, não cuidado, sem o favor da parte de Deus. Então a expressão que ele está usando aqui é uma expressão de pertencimento. O tempo todo, a expressão meu é usada o tempo todo. Provérbios, que é um livro que nos ensina a nos relacionarmos, e que no capítulo 1 vai falar muito sobre essa nossa relação com Deus, ele só usa uma inversão: servo meu, filho meu, filho meu, filho meu. Algumas poucas vezes, meu filho. Sempre coloca esse pronome possessivo. Por que o pronome possessivo é colocado para o filho lá em Mateus 3? Por que o pronome possessivo foi usado lá no Monte da Transfiguração? Meus queridos, por que o pai precisa repetir: você é meu, você é meu, você é meu? Porque esta presença dele dissipa o medo. E aí nós temos esta emoção santificada por ele. Os irmãos estão entendendo? Então ele vai precisar, ele não vai te dizer que uma ou outra coisa não vai acontecer. Pode até ser que ele te diga em algum momento. Ele nos comunique: queridos, isso daqui está excessivo, isso daqui é fantasia tua. Pode até ser que ele diga, mas via de regra, ele vai nos dizer que ainda que aconteça alguma coisa, ele estará com nós. Quando isso é compreendido e aceito, tudo dissipa. Por que os irmãos da história iam para a estaca cantando? Qual era a convicção que eles tinham? Você pega a história, como o irmão nos colocou, o irmão Claudimir, você pega a história e verifica mártires e mais mártires e mais mártires. Há um tempo atrás, relendo o livro dos mártires, tem uma história que eu tenho que pôr o joelho no chão. Uma mãe, um líder da igreja, ele foi açoitado diante de toda a igreja para negar. Ele foi açoitado e torturado, e uma criança de 10 anos de idade se levanta para defender ele. O algoz faz uma pergunta e a criança diz: 10 anos de idade. E aí, aquele algoz começa a torturar aquela criança de 10 anos. E diz que se ele não negar, vai matar ele também. O que acaba acontecendo. E a mãe dessa criança grita e diz: filho, não negue. Não negue, porque você estará nos braços dele. Gente, uma mãe
falar isso para um filho à beira da morte é porque tem uma convicção de graça, de aceitação, de presença do Pai, de que nós somos dele, nós somos dele. Então, se você não produz esse entendimento do que é a graça, do que é a justiça, do que é a justificação, você fica simplesmente consumido por um medo e você não consegue avançar na carreira cristã. Os irmãos estão entendendo? Quantas mães aqui não temem pelos filhos? Meus queridos, a pior perda que existe é a perda para o pecado. Que mãe, que pai que não teme perder um filho para o pecado? A pior perda não é a perda física, porque a perda física o Senhor tem maneiras de resolver, mas e a perda para o pecado? A cruz resolve, mas Ele vai querer, Ele vai desejar. Quem é um pai aqui sensato, equilibrado, que num momento ou no outro já não se preocupou com isso, já não teve o joelho dobrado por seus filhos, por seu cônjuge? Meus queridos, precisamos entender que a presença dEle está conosco. Ele diz aqui: não temas, eu sou contigo, não te assombres. Repete 2 vezes, não te assombres. Você está vendo alguma coisa que cresceu na tua presença, que está virando uma coisa enorme na tua cabeça. Vamos aliviar isso daí, porque senão você não caminha. Senão você não caminha, você fica pesada. Você não consegue caminhar, você não vai conseguir ouvir minha voz. Vamos tirar isso que está dentro de você. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O irmão Romeu, quando ele começou na sexta noite, ele leu o texto de Deuteronômio, capítulo 1, e Deuteronômio capítulo 1, versículo 30, não abra, tem um texto maravilhoso. Meus queridos, eles haviam pecado e haviam ficado 40 anos naquele deserto. Quando os espias foram enviados, eles estavam com cerca de 2 anos de jornada. Eles passaram 38 anos a mais por consequência da incredulidade deles. Sabe o que o texto diz? Diz que Deus, como um pai, tomou seu filho pela mão e conduziu naquele deserto. Ele é um pai tão perfeito, mas tão perfeito, que até quando nós estamos na consequência dos nossos erros, Ele não tira a mão de nós. Os irmãos estão entendendo? Então o medo precisa ser enfrentado, porque senão ele te paralisa. Vejam mais uma porção. 41:13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te... Pega a situação e em oração começa a colocar aquilo diante de Deus. Pede para o teu marido orar com você: eu estou com medo disso daqui. Pede para a tua esposa orar com você: eu tenho medo disso, eu tenho medo disso, eu tenho medo disso. Eu não falei para os irmãos. Eu tive muito medo. Depois daqueles 4 meses segurando a mão da Alessi, o medo saiu um pouco, mas deu lugar a outro. Não vou dar conta de sustentar minha casa. Mais algumas semanas. Depois vou perder tudo financeiramente. Mais alguns dias. Depois eu tenho um tumor na cabeça. Sabia o lugar. Meu cérebro era um tomógrafo. Sabia onde eu ia ter o tumor na cabeça. Vou morrer desse tumor. O outro medo. Isso durou 1 ano. E mais 3 para o espírito me limpar totalmente. Vão enlouquecer. Quem aqui teve a sensação já de que enlouquecer? Levanta a mão. Nossa, para as bandas de cá isso ocorre menos. Só o Paraná que produz. Né? Vão enlouquecer.
Meus queridos, um medo atrás do outro, um medo atrás do outro, um medo atrás do outro. O Espírito Santo de Deus foi pondo ordem em tudo. E foi trazendo a presença dele, a presença dele, a presença dele. Então, quando você tem medo, o que você vai precisar fazer? Deus, o Senhor está aqui. Meu papai e minha mamãe não estão. Mas o Senhor está aqui, o Senhor habita em mim. Nada vai me ocorrer, porque o Senhor está comigo. Meu pai e minha mãe não estão aqui. Se for uma criança, se for um adulto, o que você vai fazer? Você vai abrir os textos e vai decorar os versículos bíblicos. E você vai deixar o Espírito ministrar. Não temas, eu sou contigo, eu sou contigo, eu sou contigo. Só que, como eu falei ontem, alguns medos podem levar meses ou anos. Eu vou ter que rodear, e rodear, e rodear, e rodear aquele pensamento, aquela fortaleza, até que o Senhor, num determinado dia, vai me visitar e aquela fortaleza simplesmente vai ruir. Os irmãos estão entendendo? O que mais? Vejam 44, versículo 1 e 2. Eu estou bem pertinho de encerrar, irmãos. Ele diz assim: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou, e te formou desde o ventre, e te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. Meus queridos, Ele não apenas está conosco, Ele nos escolheu. Nome disso? Graça. Favor. Nome disso, graça. Aceitação. Aliás, esta palavra aceitação é de onde derivam todas as desordens da alma. Quando você não se sente bem aceito, você tem todos estes problemas emocionais. Todos. Porque você não se sente aceito. Porque nós fomos criados para pertencer a Ele. Então os textos vão deixando bem claro que é a presença dEle. Quais são os grandes danos do medo? Eu só vou citar as referências. O primeiro, eu escondo a verdade. Você passa a esconder a verdade. Você esconde por quê? Por medo. Então você passa a não falar o que está acontecendo com você. Sabe aquela coisa, aquele hábito que foi criado, que só de mencionar, você não quer que aquilo aconteça? Então a gente tem tanto medo que só de mencionar a gente passa mal. O que a gente faz? Não menciona, não fala, não diz o que está acontecendo. O que Deus fez com Elias? Elias teve medo de Jezabel. Gente, o medo ele é uma coisa curiosa. Ele tinha acabado de matar 450 profetas. Jezabel mandou um recado. Ela não veio. Ela mandou um recado. Temendo, pois, Elias, e para salvar a sua vida, foi-se a Berseba de Judá. O que Deus fez com ele? Que fazes aqui? Ele precisa falar. Porque se ele não falar, ele não é liberto. Confessai, pois, as vossas faltas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tem que falar. Então, o primeiro dano do medo, a gente esconde. A gente continua com comportamentos ruins, mas escondendo aquele medo. Você tem um medo? Qual é o medo que você tem? Identificou? Vira para quem está do teu lado e diz: qual que é? Isso. Qual é o impulso?
Você faz isso sorrindo. Porque o primeiro dano do medo é a gente passar a esconder verdades que a gente tem. Porque a gente faz coisas erradas para esconder o medo. E aí quando você tem que se deparar com o medo, isso é difícil. Primeiro dano. Segundo dano, você distorce a verdade. Eu só vou citar os textos. Números 13, 33 ou Mateus 14, 25 e 26. Números 13, 33, na situação dos espias. E depois Mateus 14, versículo 25 e 26. Eu vou mencionar para os irmãos. Lá em Números, eu já mencionei agora de manhã, o que acontece? Eles viram gigantes. Eles não se concentraram no cacho de uva que 2 homens precisaram trazer. Mas eles se concentraram no tamanho dos gigantes, não no tamanho do cacho. Não na terra boa, farta. Vocês estão entendendo? Segunda coisa, o medo distorce a realidade. Torce. Por isso que significa phobos, significa roubo, susto. Você fica assustado. Você fica assustado com aquilo. E o que você precisa fazer? Trazer a presença de Deus naquele arroubo, naquele susto. Então ele vai torcer a realidade. Alguns de nós aqui, por exemplo, sem medo de errar, somos avarentos. Poderíamos gastar em uma ou outra coisa, mas somos avarentos, temos que guardar, porque você tem medo do futuro. Sem medo de errar. Tem homem e mulher aqui desse jeito. E o medo te domina de tal forma que você se priva de viver algumas coisas boas que o Senhor tem para você nesta vida, porque você está com medo. Você está entendendo? Então, segundo dano. Mas o maior de todos os danos, que aí eu acho que é impactante, o maior deles, diz o seguinte, 1 João 4,18, diz assim, ora, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Já estudamos essa primeira parte. Alguns têm uma confusão, porque eles dizem, César, se eu estou com medo de alguém da minha casa morrer, é porque eu não tenho amor? Não, naquela área você não consegue ver Deus, mas é naquela área. Nas outras você está vendo Deus. Naquela área você não consegue aplicar o amor de Deus, a presença de Deus, tá? Só que aí olha o que diz. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então o que acontece? Gente que tem medo não avança em amor. Aí começa a ficar grave. Porque qual é a principal característica do testemunho de Deus nessa terra? O amor dele. O amor de um homem por uma mulher, o amor de um casal por seus filhos, o amor de uma pessoa com seus vizinhos, este amor outro-centrado, o amor por pessoas em necessidade. A principal característica que dá testemunho de Deus nessa terra, meus queridos, é o amor. É o amor. Quando a gente ama, e quando o mundo for evangelizado com amor, o Senhor volta. Acabou. Encerrou. Mas nós temos agora um complicador, porque tem mulheres aqui que não amam o marido. Tem maridos que não amam, e é uma ordem dupla para nós, adequadamente sua esposa. Tem pais que não amam de forma adequada o seu filho. Vou dar um exemplo para vocês. Um irmão estava me dando um testemunho, eu posso falar isso, ele me permitiu. Ele estava dando um testemunho, imagina um sujeito paciente, amoroso, querido. E ele tem um comércio na frente de uma rua movimentada, lá de Maringá. O filhinho dele estava com 3 anos, escapou da loja e foi para a rua. Ele nunca tinha feito isso. Quando ele correu atrás do filho, pegou o filho e deu um apertão no filho.
Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado. Naquele momento, ele não conseguiu ter uma atitude adequada de amor. Por quê? Porque o medo o tomou de tal maneira que ele não conseguiu enxergar. Foi um testemunho dele, olhando esse texto. Interessante, né? Porque ninguém condena ele. O que você faz como pai? Mas ele percebeu que aquilo não era normal dele. Meus queridos, o que tem de medo dentro das nossas casas que estão nos impedindo de ter um amor adequado com os nossos e com os irmãos onde a gente reúne. Vocês estão entendendo? Tudo por quê? Porque temos sido tomados pelo medo. Que você consiga trazer a presença dele. Tá? Eu esqueci o texto de Mateus 14. O que houve com os discípulos? Os discípulos olharam e viram quem? Um fantasma. Porque o medo torce. Eu me lembro de quando eu fui curado do medo financeiro, do medo do futuro. Eu pus na cabeça que se eu tivesse uma casa, eu teria tranquilidade. Então eu tinha que deixar de pagar aluguel, deixar de pagar aluguel, deixar de pagar aluguel, deixar de pagar aluguel. E a cabeça só fazia conta, só fazia conta, só fazia conta. Até que um dia eu fui visitado pelo Senhor. Eu estava atravessando uma esquina e eu vinha colocando esse tema em oração diante do Senhor. Vinha entendendo a paternidade. A primeira vez que eu partilhei sobre a paternidade foi aqui em São Lourenço. Eu estava neste período estudando este tema antes de vir para cá. O Senhor me visitou naquela esquina e diz assim: filho, deixa eu te explicar algo que você não está entendendo. Enquanto eu quiser que você pague aluguel, eu vou dar dinheiro para você pagar aluguel. E o dia que eu quiser que você compre alguma coisa, eu vou te dar dinheiro para comprar alguma coisa. Descansa em mim. Nunca mais tive o medo. Nunca mais. Porque a presença dele faz isso conosco. Amém? E Senhor, nós te agradecemos e pedimos a tua graça derramada sobre nós. Pedimos que o Senhor, na tua paciência e no teu longo ânimo, nos cure e que sejamos um povo renovados no amor, no poder e na moderação, como Timóteo também foi. Tira de nós toda prevenção exagerada. Tira de nós todo susto. Tira de nós toda covardia e preserva-nos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.